Ver Mais começa com um assunto que interessa toda a família, mas na maioria das vezes fica sob responsabilidade das mulheres. Método contraceptivo. Existem diversos métodos contraceptivos que ajudam a evitar uma gravidez. Desde a pílula anticoncepcional, passando pelos hormônios combinados, implantes, até os métodos definitivos, como laqueaduras, além dos métodos de barreira, como preservativos. Para falar sobre tudo isso, nós recebemos a médica ginecologista, a doutora Elis Biassus. Doutora, muito obrigada pela presença, fique bem à vontade na casa do Ver Mais aqui. Obrigada também. Para começar, existe alguma grande novidade nos últimos tempos em método contraceptivo ou não? Boa tarde. No último ano, os últimos anos recentes, não. Mas tem alguns métodos mais modernos, como o DIU hormonal, que é o Mirena, que existe há mais de 10 anos. Sim. E algumas pílulas com novos componentes, né? Mas seguindo o propósito antigo dos métodos mesmo. Nada muito revolucionário. O último foi realmente o DIU de hormônio e agora essas novas pílulas que vão mudando um pouquinho as composições. Exatamente. E por que as pílulas ainda são as mais usadas ou não? Sim, as pílulas são as mais usadas, as mais prescritas, e as pacientes buscam muito por elas, porque pela facilidade de uso, né? Você vai na farmácia, tem um acesso fácil, às vezes não precisa receita, vai tomando, enfim, ela vai fazendo o seu efeito e a paciente pode tomar, fazer pausa de acordo com o que ela deseja, às vezes vai viajar, pode usar ela contínua, né? Quando quer fazer uma pausa para menstruar, ter certeza que não está grávida, pode fazer a pausa. Então, pelo acesso fácil, né? O modo de tomar que facilita, o custo ainda são os mais prescritos. Entre todos, né, que a gente acha que não vai nem conseguir citar todos aqui, mas a gente vai falando um pouquinho de cada, existe algum que é considerado mais seguro? Sim. Hoje, o mais seguro seria o implante, que é um dispositivo que é colocado embaixo da pele do braço, que dura 3 anos, ele tem uma eficácia bastante elevada. E em segundo lugar, viria o DIU hormonal, que se chama Mirena, né? Que também é super seguro. E depois, então, viriam a laqueadura, né? E, por último, as pílulas, claro, tirando o preservativo. Sim. As pílulas teriam uma taxa de 9% de falha pelo uso incorreto. Sim, né? Vamos falar sobre isso também. Apesar de mais usada, é a que apresenta mais risco pela próprio consciência uso de inadequado, próprio né? uso, exatamente. Sobre o implante, como é que ele é feito? Como é que é esse implante que é o que seria o mais eficaz? Esse implante, ele é à base de progesterona, então ele não contém o estrogênio que a pílula comum contém, que causaria trombose e outros efeitos colaterais no organismo. Ele é um material feito de plástico, que é inserido através de um insertor nessa região do braço. Precisa fazer uma pequena cirurgia? Como é que é aplicado? Não. Pode ser feito no consultório mesmo, é feito um botão anestésico para a paciente não sentir dor e é tipo uma pistola que a gente introduz ele bem rente à pele e vai colocando ele e ali ele pode ficar por 3 anos. Não precisamos falar valor até porque né, é antiético, mas ele é o mais caro ou o Mirena ainda é mais caro que esse? Eles têm um preço bem semelhante. Bem semelhante. Bem semelhante. Porém, o Mirena dura mais tempo. Então, o Mirena seria mais econômico. 5 anos, né? Se dividir depois lá, fazer aquele cálculo, né? Quanto que sairia por mês. Exatamente. Né? Entendi. E esse do implante, ele tem efeito colateral? Olha, geralmente não, porque como ele fica, ele é absorvido pela corrente sanguínea naquele local, ele não tem o metabolismo de primeira passagem pelo estômago e fígado, então assim, enjoo, mal-estar, dor de cabeça, esse tipo de efeito que a pílula causaria, ele não causa, né? Pode acontecer alguns escapes eventuais, porque como ele é só a base de progesterona, né? Tem esse risco, assim como o DIU hormonal, né? E o DIU hormonal, a ação dele seria intrauterina. Ele libera o hormônio ali e ali ele faz o seu mecanismo de ação. Então, ele altera o muco, esse seria o principal mecanismo de ação. Os espermatozoides não conseguem ascender para dentro do útero e chegar até a trompa, que é onde o bebê é fecundado, né? E também ele deixa o endométrio, que é a camada de dentro do útero, que é aquela que descama, bem fininha, né? Então, isso ajuda
no ciclo menstrual da paciente, porque ela vai menstruar bem pouquinho, se menstruar, Sim. e com bem menos cólicas, TPMs e toda a inflamação advinda de uma menstruação, né? O Mirena, alguns planos de saúde até já permitem, Sim, né? E esse outro, o implante também ou não? O implante ainda não está no rol de procedimentos, então a paciente pagaria tanto a colocação como o próprio implante mesmo, de forma particular. Nós né? estamos recebendo algumas perguntas aqui já, então a gente espera a participação de você também, 98405-2073. Pode ser pelo Facebook, Ver Mais Oeste, e o nosso Instagram, Ver Mais Oeste SC. Sobre as pílulas, elas são as que têm mais efeito colateral ou não dá para dizer isso? Sim, digamos que sim, porque você vai tomar via oral, né? E vai para o estômago. Então, ali já pode ter algum efeito no sentido de um enjoo, um mal-estar, né? E também depois ele vai passar pelo fígado e vai fazer o seu efeito inibindo a ovulação. Então pode causar, por exemplo, dor de cabeça, dor nas mamas, dores nas pernas. Esses seriam os principais efeitos colaterais. Tá certo. Doutora, temos muitas perguntas. Vamos começar, né? Depois, se Sim. faltou alguma coisa que é importante dizer, a gente fala no outro bloco. Gostaria de saber se o anticoncepcional pode causar mal-estar. Quando tomo pela manhã, acabo tendo tontura durante o dia. Obrigada, Débora do Santa Maria. Débora, obrigada pela participação. E aí, doutora? Com certeza, Débora. O anticoncepcional pode te causar, assim, um enjoo, um mal-estar. Parece que, assim, você até fica com medo de estar grávida, né? Porque ele causa uma sensação, dependendo do organismo, muito parecida com uma gravidez mesmo. Então, pode ser sim. Eu oriento você procurar o seu ginecologista, né? E trocar, porque também ficar todo dia assim, passando esse mal-estar, não tem porquê, né? Tem Sim. outros métodos e outros anticoncepcionais mesmo, que tem menos hormônio, que tem outras composições que podem te fazer melhor. Tá certo. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Eu me chamo Thalia, moro no Líder, tenho um bebê de 3 meses. Gostaria de saber se quem amamenta não engravida ou se isso é um mito. Estou usando nerosterona, é isso? De uso contínuo. Boa pergunta. Até 42 dias pós-parto, não ovulam as mulheres, né? Então não existe nenhum risco até esse período. Após esse período, mesmo amamentando exclusivamente no seio, existe uma possibilidade de engravidar. Por isso a gente não pode negligenciar, né? Tem que usar algum método. Se a amamentação é exclusiva, você pode usar esse anticoncepcional que você está usando, que está bem correto. Porém, se você dá outro complemento para o bebê, ou daqui a pouco também ele vai estar com 5, 6 meses, vai introduzir outros alimentos, esse anticoncepcional já não será mais eficaz, porque ele se chama mini pílula. Ele só funciona enquanto amamenta exclusivamente. Aí o ideal seria usar um outro anticoncepcional permitido na amamentação, que seria só um tipo, que seria só a base de progesterona, mas com uma dosagem um pouco maior do que essa para lhe deixar protegida. Tá certo. Vamos responder depois.